Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. E neste primeiro bloco vamos conversar um pouco sobre a importância do contador para empresas, para profissionais liberais. Para falar sobre isso está conosco Jaime Cardoso, da Vitória Consultores Associados. Como vai, Jaime? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem. O contador é mesmo essencial? Fala da importância do contador. É extremamente essencial a presença do contador desde o início. Eu diria que até quando o empresário ou o futuro empresário começa a formalizar o seu negócio, quando ele começa a pensar e criar aquelas ideias de montagem do seu novo negócio, ele precisa da presença do contador ali. O planejamento estratégico, que é aquele tão famoso planejamento estratégico, é essencial a presença do contador, antes até de se criar um CNPJ, de se criar um contrato social, antes até de se fazer um contrato de locação, onde a empresa vai ser constituída, onde ela vai exercer as suas atividades. Então, esse início é imprescindível a presença de um contador. Porque senão, aliás, muitas empresas acabam não conseguindo ter um longo tempo de vida, né? Elas acabam morrendo, vamos dizer assim, antes, né? Exatamente. Inclusive, o próprio Sebrae já soltou uma pesquisa recente, após aí início de pandemia, onde mostra e fica muito claro que quanto menor o porte da empresa, maior são os índices de mortalidade dessas empresas. Ah, é? Então, portanto, você pega microempreendedores individuais, por exemplo, chega a 29% o percentual de mortalidade do microempreendedor individual. O microempresário, já optante pelo Simples Nacional, que é uma empresinha um pouquinho maior do que o microempreendedor individual, já cai para 21%. A empresa de pequeno porte, que ainda é optante pelo Simples Nacional, mas já uma empresa maior do que uma microempresa, esse percentual cai para 17% de mortalidade. São índices altos, realmente, né, que levam em consideração a própria pandemia e a situação econômica que o nosso país vem vivendo hoje, mas deixa bem claro que o nível de preparo do empresário é muito ligado ao porte da empresa também. Me parece que quanto maior é o porte da empresa, maior é a preparação que o empresário tem. E nesse sentido, o contador ele não atua mais daquela forma que ele atuava no passado. Hoje ele é um consultor mesmo, é isso? Ele precisa ser um consultor, tem que ser um braço direito do empresário. Quem toma as decisões sempre é o empresário, obviamente. Mas o contador, o empresário de contabilidade, o profissional de contabilidade inserido no negócio, ele é quem vai preparar as informações. Tem aquele velho ditado empresarial, né, que diz que não se gerencia o que não se mede. Pois bem, quem vai gerenciar é o empresário. Mas quem vai trazer dados de medida para tomada de decisão é o contador, o empresário de contabilidade, é que tem que trazer essas informações para o empresário para ele tomar a melhor decisão possível. E hoje há muitas ferramentas, né, Jaime? São enormes as ferramentas. A gente vê assim, esse grau de mortalidade que é diretamente ligado a essa situação. A gente percebe que uma microempresa ela tem mais dificuldade para contratar, por exemplo, um encarregado do setor financeiro, né? Uma pessoa que vai cuidar de tudo que entra e tudo que sai no caixa da empresa. E justamente por essa dificuldade, que é uma dificuldade financeira, por início de atividade, faz com que o próprio empresário assuma esse papel de encarregado financeiro na empresa e obviamente que muita informação acaba escapando. Tá? Então, justamente pensando nesse sentido, né, nós lá na Vitória Consultores, nós criamos um braço da Vitória Consultores que nós chamamos de BPO financeiro, que é uma sigla em inglês que quer dizer Business Process Outsourcing. Simplesmente terceirização. Terceirização do quê? Terceirização do departamento financeiro. A gente sabe que o microempresário, o empresário de pequeno porte, se ele tiver que tomar conta do departamento financeiro, ele acaba abandonando o negócio dele. O negócio dele acaba ficando de lado. Vira tudo uma bagunça só. E aí informações faltam e aí o contador não consegue fazer o trabalho dele, que é justamente de levantar dados e informações para que ele possa, sim, gerenciar o seu negócio. Então, através do BPO financeiro é possível isso? Sem dúvida. A gente consegue ali cercar por todas as contas correntes que a empresa tem. Controle de livro caixa. Fazemos inclusive a programação de pagamento via bancária. São várias faixas, né, de contrato que nós temos com os nossos clientes. Nós temos clientes que nós fazemos até o pagamento das contas correntes para ele. Literalmente tudo terceirizado. Então. Terceiriza totalmente. Então, aí nenhum dado se escapa. Não escapando nenhum dado,
aí sim nós temos como medir e com confiança fornecer dados para o empresário para que ele possa tomar a decisão adequada. Inclusive em coisas mais complexas como estoque e tudo? Tudo. O controle depende do porte da empresa, depende da atividade da empresa. Então, assim, uma empresa que é comercial, é fundamental ela controlar o estoque dela. Sem controle de estoque, tanto é que o estoque hoje, né, para a Receita Federal, é o ponto primordial para a definição de lucro da empresa. Ele impacta é assim que a Receita vê? Ele impacta diretamente no resultado da empresa. E a Receita ela não é boba, ela está certíssima. E o empresário que trabalha com compra e venda de mercadoria, a primeira coisa que ele tem que cuidar é o estoque dele. Ali possivelmente é a alma da empresa dele. Agora, você já citou um erro do microempreendedor, do microempresário, do empresário de uma maneira geral que começa o negócio, que é assumir o departamento financeiro. Mas há outros, né, que se ele recebesse uma orientação ele poderia evitar, não é? Sem dúvida, né? Muitos correm para o mercado de trabalho, né? Que, aliás, é outro problema que a gente vem vivendo hoje também no nosso país, né? A dificuldade para encontrar mão de obra adequada para determinadas funções tem sido muito grande. Os nossos amigos empresários de contabilidade têm tido uma extrema dificuldade para contratar contadores para trabalharem nas empresas de contabilidade. E o setor financeiro é diretamente ligado à área contábil, né? Então, dessa forma, quando o microempresário, o pequeno empresário, ele sai em busca de mão de obra no mercado de trabalho para encarregado do departamento financeiro, ele vai encontrar uma grande barreira. Primeiro, pode até encontrar pessoas para trabalhar nesse setor, mas são pessoas muitas vezes despreparadas. E quando tem um pouco mais de preparação, não precisa ser lá uma grande preparação, formada numa boa faculdade ou até com pós-graduação, mas uma pessoa que entenda um pouquinho mais do departamento financeiro, esse salário vai lá para cima. É um salário que muitas vezes o microempresário, o pequeno empresário, ele não tem condições de arcar com esse salário. E aí ele toma essa decisão dele mesmo cuidar do departamento financeiro e aí começam a aparecer um monte de falhas, ele acaba abandonando o negócio dele e vai cuidar da área financeira. E sendo que ele também não entende muito disso, né? Na maioria dos casos, pelo menos, né? Exatamente. E quanto menos cuidado, Marcelo, ele tem com essas informações financeiras, hoje é tudo muito eletrônico, né? Uma nota fiscal é eletrônica, as informações que vão para o governo federal são todas elas eletrônicas. E se fosse só o governo federal ainda estava bom, né? Tem o federal, tem o estadual, tem o municipal, é tudo eletrônico. E são todas informações casadas, são informações cruzadas. Então a possibilidade de se cometer um erro ou uma falha por falta de controle financeiro é muito grande. E aí é onde acabam acontecendo diversas autuações pelas três esferas, federal, estadual e municipal. E autuações que no final ainda acabam comprometendo até o enquadramento dessa empresa no Simples Nacional. Tá aí uma prova disso, tem muitas empresas agora, nesse momento, nós estamos no mês de novembro, muitas empresas já recebendo notificação da Receita Federal, da Receita Estadual e até da Prefeitura para regularizarem situações financeiras de suas empresas, porque senão serão desenquadradas do Simples Nacional. Ou seja, vão pagar mais imposto daí. E assim, para uma microempresa que está no início das suas atividades, no Simples Nacional, que é o imposto mais barato, já é difícil sobreviver. Você imagina fora do Simples Nacional, onde os impostos sobem 2 até 3 vezes mais do que no Simples Nacional. Não tem como. É muito difícil. Jaime Cardoso, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Grande abraço, sucesso. Preste atenção nessa dica. Ensino superior de qualidade é na Unifil, a melhor estrutura para práticas profissionais. Cursos com nota máxima do MEC. Comece a estudar já na Unifil e garanta condições especiais na graduação especial e na educação à distância. A nota do Enem vale bolsa de até 100%. Estudantes com bom histórico escolar também ganham descontos bem atrativos. A Unifil abre as portas para estágios remunerados e rápida colocação no mercado. Na modalidade EAD, você encontra a melhor plataforma de educação à distância. Tecnologia é o melhor conteúdo para fazer faculdade e ampliar suas chances de crescer profissionalmente. Acesse unifil.br 33757474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. O futuro será de nossos filhos. Nele, eles irão colher o resultado do que construírem. Mas as primeiras sementes são nossas escolhas. Em nossas mãos está o poder de selecionar com muito cuidado
porque destas sementes brotarão a vida futura de nossos filhos. Essas sementes são cada momento que a escola cria, cada momento de aprendizado, de alegria, de conquistas, de amizade. As sementes são inúmeras, mas todas elas são encontradas no campo fértil da escola. Por isso, chegou a hora de escolher o Colégio Ângulo Londrinense. Formação para sempre. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Londri Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Londri Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muita gente, muitos consumidores têm problemas com bancos. E isso é a mais pura verdade aqui no Brasil. Para falar sobre isso aqui no programa Militão e Militão, está conosco o advogado Oliberto Gonçalves. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Primeiro, vamos confirmar o que eu disse. Muitos consumidores têm, de fato, problemas com bancos? Lamentavelmente, Marcelo, cada vez está ficando pior. Com raras exceções. Eu não vou falar aqui de um banco, mas já é um banco que busca mais o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro. Né? Então, esses ainda atendem de uma forma melhor, uma forma mais elitizada. Eu nem diria elitizada, eu diria que deveria ser da forma como todos os bancos deveriam atender os seus correntistas. Não podia ser uma exceção, né? Mas existem algumas exceções, infelizmente são poucas, né? De um banco, por exemplo, que você pode, sem nenhuma restrição, efetuar pagamento de valores altíssimos. Quando tem uns que eu falo, mas isso é banco de pobre, porque você pode pagar R$5.000 por dia. Né? Depois daquele teto, você não consegue pagar mais pelo virtual e não adianta, você tem que ligar para o gerente liberar. É um absurdo quando nós estamos numa situação aí de evolução, de tudo sendo feito pelo digital e tudo mais. Então, é importante o que o banco rouba mais. Uma das coisas piores é que as pessoas não pensam nisso. Para você fazer um contrato, é a coisa mais fácil. Você vai lá e contrata. Mas vai precisar de resolver alguma coisa, ou mesmo rescindir algum tipo de contrato com o banco. A dificuldade é enorme. Muita gente desiste, Marcelo. Desiste e fica lá deixando descontar mensalmente determinadas coisas que nem são, não traz benefício para eles. Né? Eu cito um exemplo pessoal. Tive agora um problema com um clube aí de seguro, que é um seguro só de viagem. E esse seguro de viagem, eu pago há vários anos e vi que não traz benefício nenhum. Graças a Deus nunca precisei utilizar para este fim, mas não traz benefício. Então surgiram outras plataformas. Eu estou há 3 meses tentando, aí você liga, você fica lá, e você sabe que tem um banco por trás, né? Mas você fica lá aguardando 1 hora e meia para ser atendido. Não é atendido, passo para outro. Então, 3 meses. O que eu tive que fazer? Tive que sair do escritório,
ir lá no banco físico, falar com alguém para me auxiliar, porque os caminhos também são muitos, e para você fazer isso, para lá dentro do banco impedir que continue sendo descontado esse valor. Quer dizer, eu não consegui rescindir o contrato, eu tive que ir ao banco. Mas muitos clientes, às vezes, estou falando numa situação, tem várias, né? Então, é de cobrança ilegal, de cobrança de taxas que não estão previstas, de, pasme você, às vezes aplicações que não foram autorizadas, de valores que estão lá na conta. Enfim, tem uma série de coisas que prejudica o consumidor e que os bancos fizeram um sistema não para solucionar, mas para dificultar o acesso. Não todos, mas a grande maioria, esses bancos que movimentam mais, que têm mais contas da população em geral, eles fazem isso daí. Então, conforme você disse, muitos consumidores desistem, inclusive, de solucionar o problema. Muitos consumidores desistem. E tem mais, Marcelo. Às vezes, a situação ela se perpetua por anos, até décadas. Nossa. E o prejuízo, ao final, se for uma média, vamos falar não só de pessoa física, de empresa. Se for uma média empresa, eu tenho uma ação aí que está no STJ, né? Está para voltar. Mas a gente fez uma ação onde foi apurado um crédito da empresa que dá hoje atualizado R$600 mil. Nossa, e o banco tem que pagar. O banco vai ter que pagar. Bem provável que eles não consigam reverter, está na última instância. Mas o banco vai ter que pagar, vai ter que devolver. É claro que isso são alguns casos, né? Mas aí é que está. Esse é um valor maior, aí o cliente vai atrás. Mas aí o que acontece? A pessoa vai lá, R$20 por mês. 25, 30. Exato, um seguro. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Um título de capitalização. Exato. Aí ele deixa, fala, não, eu já perdi muito tempo. Só que o que acontece? Ainda que seja pouco, dá para ser acionado não só o valor, como comprovadamente, se for ilegal, um valor por dano moral, que infelizmente também é um valor extremamente aí que não se muda por causa disso. Porque o valor que o dano moral o judiciário aplica, ele é baixíssimo, na minha concepção. Ele é imoral, vamos dizer assim, né? Ele é imoral. E aí acontece o seguinte, estimula que o banco mude a sua postura? Não. Estimula o banco a manter a mesma postura, porque o lucro dele continua sendo injusto e muito maior do que aquelas pequenas indenizações que ele tem que dar. Então, o que eles ganham é demais. A partir do momento que o judiciário o cliente lá teve lá um problema, ele teve desgaste, aplica 5, 10, 15 mil reais de dano moral, ainda que o valor material foi pouco, aí sim o banco vai ter uma postura diferente. Mas enquanto está lá R$1.000, R$1.500, R$2.000, não vai adiantar, porque não chega nem a percentagem, eu não sei falar aqui, não vou fazer que nem algumas pessoas que lançam, mas de cada 100, a percentagem realmente de clientes que entram no judiciário, ela é ínfima, é pequena. Contra os bancos. Contra os bancos. Né? Que entra no judiciário contra os bancos. Então ela é ínfima. Vamos supor, só a título de exemplo, de cada 100, se entrar 10, 15, 20, 80% ainda não entrou. Então, aquele 80% paga tudo e ainda sobra um lucro astronômico. Astronômico. Você acha que eles vão mudar a postura? Não muda. Instituições como o PROCON não têm efetividade, ou tem? O PROCON, ele serve mais hoje como um instrumento para conscientizar. E seria um instrumento para tentar resolver de forma ágil e de forma consensual. Certo. Lamentavelmente, os bancos não fazem, nem do judiciário faz o consensual. Então... eles vão para a briga judicial. Eles vão para a briga e deixa aí, e corre, tem audiência. É um absurdo. Então, por quê? Porque eles preferem pagar lá uma banca de advogados que faz lá um monte de... fazem muitas defesas, milhares, né? E um custo baixíssimo também, que paga por
por serviços prestados. O advogado acaba mal remunerado também. Exato, acaba sendo. Às vezes alguns pensam que pode lucrar pela quantidade, né? Mas nós, por exemplo, lá do escritório, nunca tivemos interesse de trabalhar nesse sistema, porque no final a gente vê que não compensa. Mas volta e meia surge ação contra os bancos, isso surge. Contra o banco, isso gente surge. Literalmente injustiçada. Isso, né? Isso. Surge e, em alguns casos, é o que a gente está falando. O que aconteceu também, Marcelo? Uma estruturação do banco nessas defesas. Então, a cada vez, cada época que passa, tem que ter mais tecnicidade. O advogado não pode meramente fazer uma ação, ele tem que ter alguém que o auxilie, e aí que é uma dificuldade maior, porque os contratos são meio complexos e, às vezes, você precisa até de assistência de um perito, para que aquilo que você está requerendo tenha uma fundamentação ali pericial, comprovando que aquela injustiça ou aquele desconto foi indevido, enfim, né? Nesse sentido. Doutor Loriberto, muito obrigado. Bom trabalho, grande abraço para você. Obrigado a todos. Boa noite. Preste atenção nessa dica. Ensino superior de qualidade é na Unifil, a melhor estrutura para práticas profissionais. Cursos com nota máxima do MEC. Comece a estudar já no Unifil e garanta condições especiais na graduação especial e na educação à distância. A nota do Enem vale bolsas de até 100%. Estudantes com bom histórico escolar também ganham descontos bem atrativos. A Unifil abre as portas para estágios remunerados e rápida colocação no mercado. Na modalidade EAD, você encontra a melhor plataforma de educação à distância. Tecnologia é o melhor conteúdo para fazer faculdade e ampliar suas chances de crescer profissionalmente. Acesse unifil.br 33757474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Ok, agora fique com a gente aqui no programa Militão e Militão para acompanhar um pouco mais do bate-papo que nós iniciamos na semana passada, lendo um texto muito interessante sobre a responsabilidade de ser pai e mãe, com Otávio Scandelai, aqui no programa Militão e Militão, que está conosco para dar continuidade à série Sucessão Familiar. Boa noite, Scandelai. E aí? Tudo jóia hoje? Tudo jóia, né, Marcelo? Boa noite para você mais uma vez. 20 de novembro já, hein? Terminando o ano, né, Marcelo? Quase lá. Quase lá já, né? Este é um ano que foi, assim, um ano um pouco diferente dos anos que a gente já viveu. Mas eu hoje venho aqui para agradecer da matéria da semana passada a doutora Mari Neide D'Amico Figueiró, né? Exato. Que mostrou para nós o resultado do descaso dos pais e das mães e da irresponsabilidade do homem no contexto sexual.
Ela explanou muito bem, 252.756 meninas que geraram filhos com menos de 18, menos de 14 anos até, tá? Então, pai e mãe, e hoje nós vamos falar um pouco diferente, tá? Sobre a vida em si, porque a vida ela deve ser bem vivida, e para ser bem vivida, nós precisamos estar de bem com a vida. E para estar de bem com a vida, a matéria do Dr. Silvio do Amaral Schreiner, escrita no dia 12 de novembro, também na Folha de Londrina, elucida bastante bem o que nós pensamos e o que nós fazemos. Então nós vamos ler também esta matéria para depois eu complementar, né, Marcelo? Vamos lá. Ele escreveu assim: como a vida funciona? E diz: quem é que não quer flores no quintal de casa? As flores trazem cor, beleza, alegria e por isso mesmo elas são desejadas. Imagine abrir as janelas e se deparar com lindas flores perfumadas e cativantes. Não seria maravilhoso? A maior parte das pessoas diriam que sim, mas qual a parcela de pessoas que se empenham para que isso de fato aconteça? Bem pouca, infelizmente. Ocorre que para se ter um jardim é necessário cultivá-lo. Sem isso não haverá jardim. Um terreno baldio, por exemplo, até pode ter algumas flores aqui e ali, e todas elas carregam beleza. Mas é bem diferente de um jardim cuidado com esmero e dedicação. Sem esse capricho que encontramos no jardim, o mato toma conta de tudo, e muitas flores não terão a menor chance de se desenvolver. Assim também é com a vida. São muitas as pessoas que querem que suas vidas floresçam, que elas prosperem e se tornem lindos jardins, alegres e perfumados. Mas sabemos que as pessoas querem que isso aconteça sem que precisem fazer algo a respeito. Querem que a vida enriqueça, mas sem ter que se responsabilizar por isso. Como vocês já devem imaginar, nada vai acontecer. Tem gente que se diz injustiçada pelo mundo porque elas diariamente mentalizam uma vida melhor, situações financeiras mais favoráveis e por aí vai. No entanto, elas mentalizam tanto enquanto nada fazem. Acreditam que mentalizar já é suficiente para que se obtenham os resultados desejados. E quando esses não se realizam, passam então a reclamar e se sentirem vítimas. Pois é, tem gente para tudo. Se você quer ter um jardim, de nada adianta apenas mentalizá-lo. É preciso pensar em solo-terra, sementes, água, etc. É necessário analisar o processo todo que leva às flores. As flores de um jardim são produtos de todo um processo. É bem mais fascinante pensar no produto e não no processo. Mas um não existe sem o outro. Se as questões que levam ao jardim não forem ponderadas, pode-se mentalizar quantas flores quiser, mas elas serão apenas ilusões e jamais realidades. E trocar a realidade por ilusão nunca é um bom negócio. Qualquer jardineiro sabe que para criar um jardim requer-se uma série de processos que permitam esse jardim existir. Porém, não é qualquer pessoa que entende que para a vida florescer se faz necessário toda uma série de cuidados. As pessoas esperam erroneamente que a vida simplesmente faça as coisas por ela, sem que elas tenham que pôr a mão na massa ou na terra. Só sobra mesmo reclamar depois. Aliás, reclamar está virando esporte com cada vez mais adeptos o praticando. Alguém quer ter tal profissão, mas estuda e se esforça para isso? Alguém quer progredir em algo, mas se empenha para que tal coisa ocorra? Alguém quer ser mais saudável, mas se responsabiliza pelo que come e pelos exercícios que faz? Então, há inúmeros exemplos que mostram o quanto queremos as flores e os frutos, mas sem trabalhar para que isso se realize. A vida não funciona apenas mentalizando, ela precisa de trabalho árduo e muito empenho. Que eu creio que a gente vem falando sobre esse tema aí, né, Marcelo, todos esses anos. A questão da flor que ele fala aqui, eu vou transportar esta flor para um filho ou uma filha. Tá certo, Marcelo? Também acho. O filho ou uma filha é aquela flor que nasce no jardim de um casamento bem realizado. Quando nós falamos aqui em sucessão familiar, a gente fala no homem, mulher, maduro o suficiente, que está pronto para gerar um filho saudável, planejado. E esse filho torna-se então a flor, porque a flor
já gera, o filho é gerado também. Então, a semente que é jogada pelo o homem, que é o espermatozoide, quando encontra o terreno fértil, que é o óvulo, dá fecundação, né, Marcelo? Tá? Uma comparação muito boa essa aí. E faz a geração. Gera, então, o filho, que torna-se um jardim. Veja bem, pense, aqui foi lido o seguinte: levantar, abrir a janela e olhar para fora e ver um jardim. Eu digo para você, pai e mãe, e eu fiz isso muito, levantar de manhã, ir ao quarto do filho ou da filha e olhar para aquela flor que está desabrochando, que está crescendo, tornando-se um homem, uma mulher. E olha, gente, não tem nada mais bonito no mundo do que isso. A flor é bonita, é lógico, faz parte do processo. Mas, camarada, o filho e a filha é flor também, que precisa ser cultivado, precisa ter regado, tem que ser olhado, tem que ser admirado, tem que ser compreendido, Marcelo. Todo dia, né? Todos os dias. Não pode falhar um dia. Porque é gostoso ver aquela florzinha crescendo, flor-filho. E também a flor mesmo. Eu sempre fui um bom jardineiro. Já plantei muita flor. Sim, eu adoro plantar flor. Por isso que eu li essa matéria, porque aí em casa minha mãe sempre tinha jardins e eu cuidava para ela do jardim e tal. Então via aquela rosa nascendo, crescendo, florindo, as árvores, sabe, frutíferas florindo. É algo fantástico. Assim como é o filho nosso, que vai crescendo, se tornando uma pessoa igual a nós. É um prazer enorme, gente. Por favor, pai e mãe, deixa essa gostosura que a natureza nos deu de criar bem o teu filho, tua filha, com muito carinho, com muito amor e muita dedicação. Estarás servindo a Deus. Obrigado, boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Ensino superior de qualidade é na Unifil, a melhor estrutura para práticas profissionais. Cursos com nota máxima do MEC. Comece a estudar já no Unifil e garanta condições especiais na graduação especial e na educação à distância. A nota do Enem vale bolsas de até 100%. Estudantes com bom histórico escolar também ganham descontos bem atrativos. A Unifil abre as portas para estágios remunerados e rápida colocação no mercado. Na modalidade EAD, você encontra a melhor plataforma de educação à distância. Tecnologia é o melhor conteúdo para fazer faculdade e ampliar suas chances de crescer profissionalmente. Acesse unifil.br 33757474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com.
Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem. Sabia que há oportunidades para o setor da construção civil nos Emirados Árabes Unidos? Estou falando para a construção civil brasileira, inclusive. Quem vai conversar sobre isso com a gente é o presidente do Sinduscon, Sandro Marques de Nóbrega, que integrou recentemente uma comitiva do Paraná, inclusive com o governador Ratinho, que esteve lá nos Emirados Árabes, esteve lá em Dubai. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Foi bem de viagem, né? Graças a Deus. Um prazer estar contigo aqui. Diz pra gente, em primeiro lugar, né, essa missão oficial a Dubai trouxe frutos para o Paraná, bons frutos para o Paraná, na sua opinião? E sabemos que na área do agronegócio, sim, né? E no campo da construção civil, que oportunidades são possíveis? Olha, esses resultados virão a médio e longo prazos, né? Mas basicamente é o seguinte, nós temos duas vertentes. Uma que é a construção civil local e a outra que é a construção civil em Dubai mesmo, nos Emirados Árabes, de uma forma geral. Nessas reuniões que nós tivemos lá em Dubai, nas rodadas de negócios, inclusive, foram mostrados para nós oportunidades no campo da construção civil. Eles estão construindo ou pretendem dar continuidade a algo que já está sendo feito, construir cidades inteiras. Inteiras? Exatamente. Que coisa impressionante, hein? E como é que, vamos para empresas brasileiras da região aqui, como é que elas trabalhariam lá? Como é que fariam? Know-how ou com mão de obra? Leva a mão de obra daqui para lá? Perfeitamente. Eles nos ofertaram oportunidades das mais diversas especialidades do campo da engenharia civil, né? Já que eles não têm mão de obra própria e toda a mão de obra para construção vai do exterior para lá, e eles estão interessados nas pequenas e médias construtoras que façam aquele trabalho. Então, eles nos disseram, olha, aqui estão as oportunidades. Nós temos, por exemplo, um caso específico onde eles vão construir, já está em construção uma área de 11.000 habitações, e tem mais 5 etapas, sendo que a última etapa são 70.000 habitações. Impressionante os números, né? Exato, e essas habitações são feitas do nada, a partir do nada, ou seja, um local onde não tem absolutamente nada. Vai ser feito rede de água, rede de esgoto, rede de energia, telecomunicações, meio-fio, pavimentação, e escola, clube clube social, muita obra, mesquita, tudo. Tudo. Agora, claro, presidente, para que a construção civil brasileira, paranaense, londrinense, chegue lá, precisa abrir um caminho, né? Perfeitamente. E normalmente esses caminhos são feitos através de parcerias. O Sinduscon pretende atuar nisso? O Sinduscon está formatando, está finalizando o relatório dessa viagem para dar os caminhos para as oportunidades para as empresas associadas ao Sinduscon da nossa região, né? Entre esses caminhos, obviamente, tem as entidades que precisam trazer as informações, abrir as portas, a agência que promove exportações, a Apex, né, vai ser uma exportação de serviços, né? Nós temos também a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, onde o presidente da Câmara, o Dr. Osmar Schoff, virá a Londrina num momento oportuno, já foi convidado por nós e pela Associação Comercial. Vamos promover um evento mesmo. Nós vamos procurar dinamizar, visando a internacionalização das nossas empresas, porque elas têm know-how, então elas podem e devem se internacionalizar. Interessante. Né? E outros atores também igualmente importantes, a Paraná Invest, a Fomento Paraná, o próprio governo do estado, todos os entes que estiveram presentes e que ajudaram a promover esse grandioso evento, que foi a participação do Paraná e de alguns municípios, dentre eles Londrina,
na Expo 2020 em Dubai. Estão convidados a estar conosco aqui. Nós temos, obviamente, os nossos agradecimentos a essas entidades, aos seus dirigentes. Só lembrando, essa feira é mundial, né? Essa feira é mundial. O mundo todo estava lá. 192 países com estandes para mostrar as suas potencialidades, as suas possibilidades de negócio, de interação com o mundo. Agora, nós falamos aqui que, além da construção civil, já há oportunidades promissoras no agronegócio, né? Perfeito. E há um movimento do Sinduscon com outras entidades, né? A CIO, a FACIAP. Explique para nós quais são os planos, então, nesse movimento conjunto aí. Perfeito. Dentro das rodadas de negócio e dentro dos diálogos que nós tivemos com as entidades em Dubai, nos foi colocado o seguinte: queremos comprar tudo pronto, queremos comprar alimento processado, por exemplo. Né? O que é que vocês precisam para fazer isso? Né? Então, eles querem investir tanto na infraestrutura quanto na produção aqui na nossa região ou em quem estiver interessado. Nós mostramos Londrina, o Paraná foi mostrado para eles, eles acharam fantástico, e Londrina particularmente, especialmente, eles gostaram muito e olharam aquilo e falaram: olha que incrível, e o que vocês produzem lá? Então nós colocamos que o agronegócio, né, a agropecuária, era o nosso ponto forte, e eles nos questionaram se nós estávamos processando o produto, né, a produção, ou se nós estávamos só exportando in natura. E eles ficaram muito surpresos que daqui sai mais in natura e muito pouco processado. Né? E eles nos disseram claramente: nós queremos comprar o alimento processado. Né? Então eles querem investir para ajudar nesse processo. Eles têm todo o interesse, nos questionaram sobre as concessões na área de pavimentação, de rodovias, né, de rodovias e de portos, nos questionaram a respeito de investimento na indústria também. Então eles estão de portas abertas, eles têm recursos abundantes para fazer esses investimentos e a gente precisa dar continuidade a esse trabalho para poder tentar trazer um pouco para dentro esse investimento e dinamizar a nossa economia. Né? E dentro da construção civil, obviamente, que a gente enxerga que esse processo de industrialização do agronegócio e de construção e de melhoria da infraestrutura, ele beneficia a construção civil, porque dinamiza a construção, vai oferecer empregos e vai dinamizar a nossa economia, trazer prosperidade para a população como um todo. Né? É verdade. Quer dizer, é preciso começar a planejar, agir agora, para nos próximos 15, 20 anos colher muito fruto dessa viagem aí, né? Perfeitamente. Os resultados vêm a longo prazo mesmo. A gente é consciente disso, mas a gente precisa fazer um trabalho, o dever de casa, para que tudo isso aconteça. Que uma coisa é certa, né? Quem fizer primeiro vai ganhar muito, né? Quem já estiver pronto para isso, e há regiões do estado que já estão prontas, preparadas para fazer esse tipo de ação junto aos Emirados Árabes, que é um centro de negócios daquela região, num raio de 500 quilômetros, eles atingem uma população de 3,5 a 4 bilhões de habitantes. Né? O raio de ação dos países daquela região toda. Então, nós temos as oportunidades lá, eles nos abriram as oportunidades. Nós temos municípios no estado que agregam muito valor ao agronegócio e que já têm exportação para essas regiões, mas podem exportar muito mais. E esse é um segmento que vai crescer muito nos próximos anos. É claro que eu não sou especialista da área, mas é o que nos foi dito naquelas reuniões. Então, o que eles nos disseram basicamente é: tragam seus produtos para cá que nós vamos comprar. Sandro Marques de Nóbrega, presidente do Sinduscon, obrigado pelas informações. O Sandro vai voltar aqui para falar um pouco mais sobre isso e outras ações do Sinduscon. Grande abraço para você. Um abraço também, um prazer estar aqui contigo e com seus espectadores. Preste atenção nessa dica. Ensino superior de qualidade é na Unifil, a melhor estrutura para práticas profissionais. Cursos com nota máxima do MEC. Comece a estudar já no Unifil e garanta condições especiais na graduação especial e na educação à distância. A nota do Enem vale bolsas de até 100%. Estudantes com bom histórico escolar também ganham descontos bem atrativos. A Unifil abre as portas para estágios remunerados e rápida colocação no mercado. Na modalidade EAD, você encontra a melhor plataforma de educação à distância. Tecnologia é o melhor conteúdo para fazer faculdade e ampliar suas chances de crescer profissionalmente.
Acesse unifil.br 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco sobre a possível candidatura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República, com Cassiano Mascarenhas, que está conosco aqui no programa Militão e Militão. Como vai, Cassiano? Tudo bem? Como vai, Marcelo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. E aí, o Moro fez um discurso até entusiasmado, né? Como é que você viu tudo isso, essa filiação ao Podemos, né? E a possível candidatura dele à presidência? Bom, o Moro, para mim, ainda é uma incógnita, né? Da forma como ele saiu do governo federal atual, ele deixou, assim, vários pontos de dúvidas para a gente. Mas eu me recordo que ele falou que saiu de lá porque ele queria carta branca, que era uma promessa que eles tinham feito e tal. E ele não tinha não teve essa carta branca, dizendo que o Bolsonaro influenciou nas escolhas dele e tal. Só que agora ele está fazendo o caminho certo. Ele vai ser candidato, possivelmente, e aí ele vai ter carta branca. Mas ainda, para mim, na minha concepção, ele é uma dúvida, sim, que pode ser para o bem ou para o mal. Mas ele tem que se esclarecer, ele tem que dizer por que saiu do governo ainda. Né? Se não passa pelo meu crivo, se ele não falar por que ele saiu. Ficou uma dúvida na cabeça do ser humano. Falar mesmo detalhadamente, né? Claramente. Exatamente, porque o cara você vê o que ele veio com soluções já para o Brasil, né? Que ele vai acontecer na educação, que vai acontecer que o governo atual tá todo mundo desempregado e tudo mais. Então ele deve ter a solução. Mas até agora ele não falou por que ele saiu. A história anterior a dele, antes dele ser ministro, era uma história interessante, né? Super. Eu tenho certeza que o povo de bem, a maioria, defendia a bandeira do Moro naquela época, né? E ele foi super importante, foi um marco contra a corrupção no Brasil, já que o maior câncer do Brasil é a corrupção através da política, né? E ele, através da Lava Jato, ele conseguiu fazer um excelente trabalho. Mas, infelizmente, agora está acontecendo tudo, está se desfazendo, está se desmanchando. E ele era um que deveria se levantar agora e brigar contra. E ele está lá, querendo resolver o problema da educação, querendo resolver o problema do desemprego. Mas e o que ele fez até agora? Ele nem levanta, nem fala nada. É complicado isso. Ele é complicado, o Moro. Não sei. Se alguém souber, entra no meu Facebook, no meu Instagram e me fala, porque eu não sei. Ele é uma dúvida. Aqui veio, né? Aqui veio. O juiz Sérgio Moro. Exatamente. E eu já vi, eles já lançaram até um slogan lá no Podemos, como que é? O Brasil mais justo, não é isso?
Já que ele era da área da justiça, né? Sim, sim. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, já que o slogan era esse, ele estava. Qual que era o ministério dele? Não era o da Justiça? Então ele devia ter permanecido lá, né? Então, eu acho que a dificuldade dele é de ter alguém acima dele e ele ter que se, né? Eu acho que ele não tem como ter um patrão. Eu acho que ele era juiz, a última palavra era dele. Nesse caso do ministério não era assim. Então acho que ele teve problema com isso. Só pode, cara. Não gostava de ser subordinado. Essa é a palavra. Fugiu, mas agora voltou. Afinal de contas, o cara foi juiz, deve ser complicado, né? Que o juiz manda, né? Manda. Não pede nem licença. E aí o cara fica mal acostumado, né? Então acho que ele ficou 9 meses no governo. Deve ter sido terrível para ele, né? De ter que, né? Só que a prerrogativa de escolher quem vai entrar, quem vai sair, é do presidente, né? Então, só que a mídia na época falou assim, Bolsonaro quer influenciar na escolha da PF e tudo mais, mas é prerrogativa do Bolsonaro, entendeu? E o Bolsonaro não se negou a colocar ele junto para escolher um, não foi assim, entendeu? Então, é complicado você ter um subordinado e o subordinado não se subordinar a você. Então é melhor foi a melhor coisa que aconteceu foi ter rompido mesmo. Para ser terceira via, que é o que eles estão dizendo aí, você vê o Moro nessa condição de ser a terceira via? Porque a primeira e a segunda é Bolsonaro e Lula, né? Isso nós já sabemos, que a briga está aí. Mas ele vem para ser terceira via mesmo ou falta ainda alguma coisa? Rapaz, a gente está com carência de candidato, isso é uma verdade, né? Se você pegar uma oposição hoje do governo atual, não existe, né? O discurso deles, a narrativa deles é fraquíssima e sempre tentando, sempre destruir, não construir nada. Isso eu falo, assim, se você pegar e estudar um pouquinho de política, você vai entender isso. Ele, como terceira via, é uma estratégia do Podemos. Eu entendo que seja uma terceira via, porque ele não vai se encaixar na esquerda com o Lula. E também rompeu com o Bolsonaro de uma maneira, saiu pela porta dos fundos, na minha opinião. Foi mesmo. Ele vai ter que ser assim. Aí ele vai meio que brigar com o Ciro Gomes, daí no caso, né? Só que primeiro ele tem que passar pela convenção do partido, ver se vai rolar ou não, né? Então ele tem um processo. A gente já está falando que ele vai ser candidato, mas ele não sabe, né? Mas eu acho que ele não tem futuro. Mas o engraçado é o seguinte... tem algumas pessoas que surfaram na onda do Bolsonaro, que é o Kim Kataguiri, que é aquela... Como é que é o nome dela? Que era o braço direito do Bolsonaro. A deputada de São Paulo, esqueço o nome. A Joyce Hasselman. Todos eles já estão se aliando e já estão junto lá com o Sérgio Moro, né? Então, acho que eles vêm com um grupo, assim, que talvez venha com uma narrativa convincente. Então ele não vem sozinho, é isso? Não vem não. Ele tem bagagem, porque o que ele fez para a nação foi algo muito bom. Mas a forma como ele saiu do governo foi pela porta dos fundos. Então ele tem que se explicar, na minha opinião. Vamos aguardar. E se ele não fizer isso e for candidato, corre o risco de ser engolido nos debates, né? Porque imagina o próprio Lula, que para debater, né, é bom se tem uma coisa que o Lula é bom é para falar. Na conversa. Né? O que o Lula não vai deitar e rolar. Exatamente. Eu acho que o Moro não vai ter o jogo de cintura de um político. Ele não nasceu para ser político, na minha opinião. Ele não tem um perfil. Às vezes a pessoa ela pode ser um excelente governo, mas às vezes ela não tem o perfil de um candidato. Né? Ela é durinha, ela é sequinha, ela não tem, né? Eu acho que ele não segue muito frente, não. Talvez não passe nem na convenção. Se ele não tivesse sido ministro, possivelmente o Bolsonaro teria indicado ele no Supremo. Aquela primeira vaga, né? Possivelmente, acho que seria isso. Né? Se ele não fosse ministro. Na minha opinião, acho que como ele não conseguia ser subordinado do governo, ele não resistiu tanto tempo, e aí o governo acho que um pouco atrasou ele de colocar ele no STF, entendeu? E eu acho que foi esse que... Eu acho, né? Foi o motivo pelo qual ele, de fato... Exatamente. Até agora eu estou pensando nisso, porque não tem explicação. A estratégia dele, para mim, não existe, sabe? Quem vai ser adversário dele não sabe como se posicionar, porque a forma como ele fez aí,
Não dá para entender. É, né? É complicado. Cassiano Mascarenhas, muito obrigado pelo bate-papo. Grande abraço para você. Obrigado a todos. Boa noite para todos.